O número de visitantes atuais do cemitério de Père-Lachaise chega a 2,5 milhões de pessoas, jovens, adultos e velhos, vindos de toda a parte do mundo. Munidos de mapas fornecidos pela administração do cemitério, individualmente ou em grupos maiores ou menores, vão percorrendo um emaranhado de alamedas distribuídas por uma área de 44 hectares. Procuram por alguns dos mais de 300 mil monumentos mortuários, entre os quais estão grandes celebridades da história, artes, ciências e literatura, que aqui ganharam o seu repouso eterno. Isso sem falar no Columbarium, um grande crematório que guarda as cinzas de mais de 1 milhão de mortos. Neste, entre outros, estão os famosos Jean Moulin, herói da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, a cantora lírica Maria Callas e a bailarina norte-americana Isadora Duncan. O centro da rotatória, onde se abrem as principais alamedas do cemitério, é dominado pela sepultura e uma estátua de Jean Casimir Perier, político francês que chegou à presidência da República Francesa em junho de 1894. Este túmulo em manutenção pertence aos jovens Abelardo e Heloísa. Estes foram protagonistas do caso de amor mais trágico da Idade Média. O filósofo francês Abelardo pregava o predomínio da razão sobre a fé e por isso foi condenado por heresia no ano 1140. Apaixonado por sua aluna Heloísa, casou-se com ela em segredo. Quando a família de Heloísa tomou conhecimento, Abelardo foi castrado e nunca mais a viu. Viveu monasticamente na abadia de Cluny por mais de 2 anos até a sua morte aos 63 anos. Heloísa foi para um convento e, antes de morrer, no ano 1164, pediu para ser enterrada ao lado do amado. Seu último desejo foi atendido. James Douglas Morrison era o nome de batismo de Jim Morrison. Apesar de ter vivido apenas 28 anos, de 1943 a 1971, o líder da banda Doors conquistou toda a juventude dos anos 60 e 70. Esta é a relíquia que mais dá dor de cabeças à administração do cemitério, a ponto de ter vigilância o dia todo. Em 1991, no 20º aniversário da morte do amado músico, uma multidão de fãs alucinados invadiu o cemitério, obrigando a polícia a usar bombas de gás. Como se lembra, Jim Morrison morreu em julho de 1971 na banheira de sua casa, vítima de overdose de heroína. Até os dias atuais, o túmulo de Jim Morrison é um dos mais visitados de Père-Lachaise, principalmente pela juventude norte-americana. Frédéric Chopin nasceu numa pequena aldeia da Polônia em 1810, nesta casa, hoje um museu em sua memória. Chopin é considerado um dos maiores compositores para piano e um dos pianistas mais importantes da história, comparado a Mozart e a Beethoven. Mudou-se para Paris em 1831 e em 1848 partiu para a Inglaterra e Escócia, onde continuou difundindo sua arte e sua fama. Atacado pela tuberculose, voltou a Paris em novembro, morrendo no ano seguinte com apenas 37 anos. Seu túmulo está sempre coberto por flores. Ao lado de Chopin foi sepultado outro compositor, o italiano Vincenzo Bellini, que nasceu na Catânia, na Sicília, onde é homenageado, dando seu nome à principal praça de sua cidade natal, bem como ao teatro da ópera local. À semelhança de Chopin, mudou-se para Paris em busca de fama e encontrou a morte aos 34 anos de idade.
Rossini foi outro grande compositor erudito italiano que criou 39 óperas e diversos trabalhos para música sacra e música de câmara. Seu trabalho mais conhecido é a ópera O Barbeiro de Sevilha. Apesar da manutenção de seu túmulo neste cemitério, seus restos mortais foram trasladados para a Catedral de Santa Croce, em Florença, na Itália, assim como os de Bellini, que hoje repousam na Catedral de Catânia. Edith Piaf foi a mais popular cantora francesa de todos os tempos. Nasceu em 1915, sendo filha de um acrobata alcoólatra. Edith cantou na rua dos 16 aos 20 anos. Quando seu talento foi reconhecido, passou a cantar em cabarés e grandes teatros, tornando-se amiga de poetas e escritores franceses. Morreu de câncer no fígado em 1963. Seu enterro causou o primeiro grande congestionamento em Paris depois da Segunda Guerra Mundial. Samuel Hahnemann nasceu na Saxônia em 10 de abril de 1755 e morreu em Paris em 1843. Fez seu curso de medicina em Leipzig, época em que propôs as técnicas de cura através da homeopatia em 1789. Por isso é considerado o fundador e pai da homeopatia. Vivant Denon foi um brilhante diretor do Museu do Louvre durante parte do reinado de Luís XIV. Seu nome foi dado a uma das 3 grandes alas daquele museu. Como diz a inscrição, aqui foram sepultados Simone Signoret e Yves Montand, lendário casal de atores, ele italiano de nascimento, ela francesa. Além da fama no cinema e na música, juntos militaram por muitas causas no Partido Comunista Francês. Théodore Géricault foi um célebre pintor do romantismo francês do século XIX. No monumento em alto relevo no bronze está a representação do quadro que o tornaria célebre, A Balsa da Medusa. O sociólogo Auguste Comte e os escritores Oscar Wilde, Marcel Proust, Honoré de Balzac, a atriz Sarah Bernard e tantos outros nomes célebres estão na lista de ídolos populares que repousam em Père Lachaise. Entretanto, nenhum túmulo é tão visitado, respeitado e diria até adorado como o de Allan Kardec, o fundador da teoria espírita. Nascido em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804 e batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, estudou em Yverdon, na Suíça, na escola do pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi. Muito cedo começou a lecionar e publicou vários livros didáticos com seu nome de batismo. Nos meados do século XIX, começava a ganhar expressão na Europa o fenômeno das mesas moventes ou girantes. Após grande alarde da imprensa destas manifestações, ocorridas em 1848, na aldeia de Riedesville, próxima a Nova York, em que 3 adolescentes da família Fox se comunicavam através de toques em uma mesa com um ser invisível, o professor Rivail se interessou pelo assunto e desenvolveu a teoria espírita, publicando em abril de 1857 a obra O Livro dos Espíritas. A partir dessa obra, o professor Rivail adotou o cognome de Allan Kardec, nome de um obscuro sacerdote druida. Em 1858, Allan Kardec fundava a primeira sociedade espírita regularmente constituída com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O professor Rivail morreu vítima de um aneurisma em 31 de março de 1869,
Porém, Allan Kardec permaneceu vivo através de um grande número de obras sobre a filosofia espírita que reúne milhões de seguidores em todo o mundo, que com ele dizem se comunicar frequentemente. Seu corpo foi sepultado inicialmente no cemitério de Montmartre e trasladado para Père-Lachaise em 31 de março de 1870. Em seu sepultamento, o astrônomo francês e amigo pessoal de Kardec, Nicolas Camille Flammarion, proferiu o seguinte discurso, ressaltando a sua admiração por aquele que baixava ao túmulo. Voltaste a esse mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório. Extinguiu-se o teu cérebro. Fecharam-se teus olhos para não mais se abrirem. Não mais ouvida será sua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos no mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado. Até a vista, meu caro Allan Kardec. Até a vista. O túmulo de Allan Kardec foi construído em forma de um dolmen, constituído por duas pedras de granito verticais que sustentam uma terceira horizontal e inclinada. No topo desta pedra, uma frase que tenta resumir toda a teoria espírita: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei.